luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Senhor, estamos agradecidos ao Senhor de estar com os irmãos para mais um culto de ensino da palavra de Deus, onde aprendemos da sua palavra e nos fortalecemos através da mesma. Agradecendo a Deus por poder estar com os irmãos. Veio uma folga inesperada hoje e a gente aproveitou para estar aqui com a igreja. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, vamos meditar no salmo que lemos, não vamos fugir muito disso, vamos trazer um sermão bem textual para os irmãos, para podermos compreender um pouco. Eu sei que os irmãos já sabem, mas é bom a gente estar relembrando. Eu tive um dirigente que ele dizia sempre assim: pegue papel e caneta nos cultos de doutrina, né? Alguns homens de Deus que já dormem no Senhor, mas que a gente guarda os ensinamentos. Quem teve o privilégio de ter alguns obreiros décadas atrás, podemos assim dizer, né? Teve alguns desses ensinamentos, né? Ainda podemos pegar alguns irmãos saudosos, Severino Félix, ali no Mutirão 1, presbítero Severino Félix, presbítero Miranda também, presbítero Severino Belarmino, conhecido como irmão Pretinho, né? Também foi nosso dirigente lá. Também depois saudoso presbítero Bill II também, e outros irmãos que passaram por nós e deixaram algo de Deus em nosso coração. Salmo 139, irmãos. Vou tomar base apenas um versículo, mas está dentro desse contexto. Era um salmo lido muito pelo saudoso também pastor, foi nosso pastor aqui, Severino Alves de Almeida. Ele gostava muito de ler os versículos 23 e 25. Eu vou tomar por base ele e vamos adentrar no salmo em rápidos minutos. 23 e 24 do salmo 139, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, esse Salmo 139 é um salmo que o salmista Davi, ele descreve alguns atributos de Deus. Podemos assim descrever, apontar aqui neste salmo pelo menos dois que dão título a este salmo. Irmãos, e o que são atributos? São qualidades específicas de cada um. Cada um dos irmãos aqui nessa noite tem seus atributos, tem suas características, tem suas qualidades. E com Deus também não é diferente. E aqui se trata de atributos, fala de características positivas, de qualidades positivas. E com Deus não é diferente, irmãos. Deus também tem suas qualidades e características, seus atributos, de uma forma bem simples para os irmãos entender. Para falarmos dos atributos de Deus, irmãos, embora eu vou me ater, como eu disse aos irmãos, textualmente ao que lemos, eu quero dividir em duas partes para os irmãos poderem entender um pouco melhor dos atributos de Deus, das qualidades, das características. Podemos dividir os atributos de Deus em duas partes. Quem quiser anotar, anote. Duas partes: atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Irmãos, o que é isso? Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele quis revelar ou compartilhar
conosco. Quem diz amém, irmãos? E os incomunicáveis são os atributos que ele não compartilhou com a gente ainda. E muitos desses atributos são exclusivos de Deus. Só Deus tem. Quem diz amém? A irmã cantou um hino aqui que descreve um atributo de Deus. Ela disse que Deus é grande, que Ele é grande, né? E que não existe outro Deus tão grande como Ele. Quem pode dizer amém, irmãos? E todo poder, que tem todo poder, onipotente, não é? Mas vamos por partes. Quais são os atributos comunicáveis? Aquele que Deus quis compartilhar com a gente. Vamos descrever e vocês vão entender rapidamente. Dentre eles estão a misericórdia. Deus compartilha a misericórdia. O profeta Jeremias, no seu livro das Lamentações, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são a cada manhã. Ele vai dizer que as misericórdias de Deus, elas são novas. Todo dia Deus chega até a gente, chega até a mim, até a você e diz: eu te perdoo, eu te ajudo, eu te fortaleço, receba a minha misericórdia. É Deus dizendo para você que Ele é misericordioso. Esse atributo Ele compartilha, Ele quis revelar e Ele compartilha de uma maneira extraordinária, porque nós não merecíamos, nós não éramos merecedores, mas a palavra de Deus vai dizer que Ele nos alcançou através das suas misericórdias. É um atributo que Ele quis compartilhar, entre outros. Verdade, né? Apesar que tem crente mentiroso, né, irmão? Mas a verdade é um atributo de Deus, é uma qualidade dele, não é? Veracidade, verdade. Bondade. Deus é bom, sim ou não, irmãos? Sim, Deus é bom, está escrito na sua palavra sobre isso. Sabedoria. E tudo isso que eu estou dizendo a vocês aqui são qualidades que a gente também pode manifestar. É tão bom quando a gente encontra um crente misericordioso. Vamos dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. A Bíblia vai falar, Jesus explicitamente conta uma parábola que é muito conhecida. E esta parábola, esta história que traz uma grande revelação e uma verdade neste ensinamento, ele vai contar a história do bom samaritano. Os irmãos conhecem. Passa um levita pelo homem que havia sido atacado na estrada, no caminho. O homem estava ferido na estrada. O levita passa ao lado e deixa o homem lá. Passa também um sacerdote. E ele olha o homem também e deixa o homem lá. Mas passa um samaritano que via passando de viagem. Ele pega o homem, trata das feridas, coloca, né, sobre o seu cavalo ali, leva-o até um local, uma pousada, deixa ele lá descansando, paga ali a despesa e diz: se ele gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu pago. Quem diz amém, irmãos? Misericórdia. Ali mostra um ato de misericórdia por alguém, e nós devemos ter essa qualidade em nós, essa característica. É de todo crente, irmão. O crente deve ser misericordioso. Bondade. Um crente tem que ser bom, né, irmão? Tem que ter um coração bom, irmão. Olhar com bondade as coisas. Mas tem tanta gente que o coração é mau, irmãos, que a bondade passa longe dele. Mente, engana. Tem uma falsa caridade, como diz a palavra, uma falsa caridade. Trata na sua frente, te trata bem, te elogia, não é? Te coloca lá para cima.
mas na tua ausência, quando você sai ali da presença daquela pessoa, né, te vende, te caluneia, te critica e fala dos teus defeitos, não é? Isto não é característica de quem tem Deus no seu coração, porque quem tem Deus no seu coração, o apóstolo Paulo vai dizer que nova criatura ele é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo foi feito novo. Se você tem algo novo de Deus, alcançou a nova vida em Cristo Jesus, o velho homem morreu com as mentiras, com as calúnias, com a malícia, com a maldade, com o pecado, ele morre e em Cristo nasce o novo. Tem que nascer o novo, irmãos. Não podemos viver no velho homem, já morreu. Sabedoria, irmãos. Eu conheço crente, irmão, que ele não é um pregador, não é um cantor, não dirige circo de oração, não dirige campanha, não é obreiro, não é dirigente de nada. Mas se você sentar para falar com ele, ele tem sabedoria de Deus. Eu já tive conversas com pessoas que não são obreiros, não são liderança de nada, mas quando eu sentei para conversar, ele dizia assim: é melhor fazer assim, eu acho que assim não vai dar certo. Aquela pessoa que tem uma palavra, aí vem para você dar uma palavra, mas Jesus ensina a gente assim, a palavra de Deus diz assim, te dá um conselho. São pessoas sábias, que evitam conflitos, evitam problemas, evitam, irmãos, com que pessoas se machuquem, sejam feridas. Ela tem sabedoria no falar, ela tem sabedoria no ouvir, porque tem pessoas que também têm que aprender a escutar. Nem tudo que chega ao ouvido é verdade, como também nem tudo que sai da boca procede também verdadeiramente. A pessoa tem que ter sabedoria. E tem crente, irmão, que é muito sábio. São características, atributos que Deus quis comunicar, revelar, compartilhar conosco. Liberdade, bondade, já falei. Um outro atributo, justiça. Temos também que sermos justos, irmão. Temos que ter justiça. Paz, amor, né? Eu me lembrando de paz, irmão, me lembrava de um irmão que ele sempre dizia. Teve uma situação uma vez na igreja, e ele disse assim: rapaz, ainda bem que eu sou crente, porque se eu não fosse crente, eu disse, meu Deus. E o outro disse assim: eu sou crente, mas essa mão aqui, olha, essa mão aqui, às vezes ela entra na carne. Eu disse, misericórdia. Tem que ter paz, irmãos, paz. Amor. Esse talvez seja um das qualidades mais difíceis de ser manifestada por alguém. É muito fácil você amar a quem te trata bem. É muito fácil você amar quem sempre está disponível para te ouvir, para te ajudar, né? Que faz tudo por você, que te respeita, que tem um carinho grande pela sua vida, sempre te trata bem, não é? Te honra. É muito fácil amar. E esse amor aqui não me refiro ao amor de casal, né? O amor entre duas pessoas. Não, mas é um amor, irmãos, fraterno. É um amor pelo próximo. É fraternal isso aqui. É aquele amor de você ver aquela pessoa que mesmo que não goste de você, mesmo que fale da tua vida, mesmo que te caluneie, mesmo que na tua frente seja uma coisa, pelas costas seja outra, mesmo que te venda, mesmo que se levante contra você, que seja uma oposição à tua vida, ao teu ministério, ao teu trabalho, à tua atividade na igreja, ou onde quer que seja, no trabalho secular, que às vezes acontece também, mas a palavra de Deus nos orienta
E Jesus deixa claro isso aos discípulos para que eles passassem este ensinamento à igreja que viria a se formar. Ele diz: olha, um novo mandamento vos dou, e o meu mandamento é este, está lá em João: amais a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil amar alguém que te machuca muito. Não é fácil amar alguém que sempre se opõe a você. Não é fácil amar alguém que é teu inimigo de verdade. É o opositor, é alguém que luta contra, é alguém que é sempre do contra, é alguém que está sempre na mão contrária ao que você está indo, pensa diferente, age diferente, não é? E dentre todas as ações que um opositor pode fazer, não é fácil amar uma pessoa assim. Não é fácil amar a uma pessoa que te trai, a um traidor. Mas eu lembro, estava lendo essa semana um livro que fala sobre a personalidade de Cristo e de seus discípulos, e eu me lembro que dentro do texto o autor ele fala que Jesus, irmãos, não foi falso com Judas em nenhum momento, porque aquilo era a humanidade dele, colocando esta ordenança de Deus de amar o inimigo, de amar o traidor, para mostrar aos discípulos: olha, até quem me traiu, até quem me vendeu, até quem foi contra mim, eu amei até o fim. Jesus foi assim. A Bíblia diz que quando Judas chega até ele e o beija, ele diz amigo. Ele chamou Judas de amigo, irmãos. Somente alguém com uma mente, um coração voltado para Deus é quem pode usar de amor e bondade pelo seu inimigo. Jesus foi assim. Ele disse: amigo, com um beijo tu trai, com um beijo tu me traíste. Mas ele disse: mas tu és meu amigo. Aí Judas não suportou ouvir aquela palavra, irmão. Foi muito dura para ele ouvir que estava traindo Jesus, e mesmo assim ele o considerava como um amigo. Não é fácil. Mas Jesus, ele disse: amai aos teus inimigos, ame quem te aborrece. Aquele que te aborrece, ama ele. Se ele tiver sede, dai de beber. Se tiver fome, dai de comer a ele. É um atributo, é uma qualidade, é uma característica do crente, amar. Mas eu pergunto aos irmãos, é algo que pouco temos visto ser manifestada. É uma realidade, irmãos. Amar da boca para fora é muito fácil, dizer eu te amo, eu amo você. Jesus não dizia, irmãos, com palavras. A prova do amor de Jesus por mim, por você, foi a cruz. Foi quando ele assumiu a minha culpa. Foi quando ele assumiu ali aquele peso. Pegou aquela madeira, o madeiro, subiu o Gólgota, elevou ali, irmãos, toda a sorte de sofrimento. E lá na cruz, alguém ainda olhou para ele e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, desce daí. Mas ele estava lá, ele em seu coração, ele dizia: eu não posso descer, eu não posso desistir, eu não posso abrir mão de quem eu amo. Ele amou a gente, irmãos. Ama até hoje, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas. Quem não falha? Quem não tem defeito? Quem é perfeito a ponto de poder apontar para o seu irmão aqui? Quem aqui pode olhar para o outro e dizer: você está errado, você é assim, assim, e ele mesmo não tenha seus defeitos? Jesus disse:
ensinando mais uma vez, tu que olha para o argueiro, para o cisco do olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Veja como a sabedoria estava em Cristo, como ele era sábio. Então o amor, as misericórdia, verdade, amor, sabedoria, liberdade, paz, bondade, justiça, são atributos comunicáveis de Deus. E outro atributo que ele quis compartilhar conosco, que também nesse tempo é pouco visto: santidade. É uma qualidade de Deus. Ele mesmo em sua palavra diz: porque eu sou santo. Santo. Em outras passagens vamos ver ele dizendo: o santo de Israel. Ele era conhecido como o Deus santo, que não tinha defeito, que não tinha mácula, que não tinha corrupção. É um Deus santo. A santidade é uma prática que nós devemos ter constantemente, mas pouco também tem sido buscada. A santidade, há muitos anos atrás, era uma das mensagens mais pregadas nos púlpitos. Era a volta de Jesus e santidade. Você ia para o culto, você já sabia, o irmão vai falar hoje de que Jesus vai voltar. E eram mensagens poderosas de Deus. Você chegava no culto de doutrina, o presbítero ia dar o ensino, você já sabia, era santidade. Aí começava, irmão, aos poucos foi se perdendo. As gerações foram vindo, aqueles irmãos foram morrendo, a geração nova que não deu muito crédito a isso foi passando. Está vindo uma nova geração aí também que está deixando de lado, mas eu louvo a Deus, irmãos, que estou de pé, porque um dia alguém disse: o que é errado é errado, é errado ontem, é errado hoje e vai ser errado amanhã. É errado. O que é pecado é pecado. Não tem duas coisas, não tem dois termos, não tem dois pesos. Santidade. Tem um hino que as irmãs cantam, né? Acho que a comissão canta também, eu já ouvi, né? Santidade, né? Queremos santidade, buscamos santidade, viver em santidade. É muito bonito cantar. Difícil é viver. Viver é mais difícil. Por isso, irmãos, que Jesus um dia, em João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher de Samaria no poço, aproximadamente meio-dia, uma hora que não era comum buscar água, porque já estava tarde. As mulheres iam pela manhã, logo no início do dia, pegar água para os seus afazeres domésticos, para lavar as frutas, cozinhar a comida. Elas iam cedo, mas a mulher estava indo naquele horário para evitar, os irmãos conhecem a história, sabia a vida que ela tinha, evitar encontrar as pessoas. E quando Jesus tem aquele diálogo com ela muito profundo, e não vamos se ater a isso, mas chega uma hora que a mulher diz assim: olha, vocês, se referindo aos judeus, dizem que é lá, se referindo a Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar, e os nossos pais dizem que é aqui. E tu, o que tu dizes? O que foi que Jesus disse para ela? Olha, mulher, a hora vem. A hora vem. E a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adorem. Veja, Jesus diz duas verdades aqui muito fortes. Primeiro, ele vai dizer àquela mulher: a hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Primeiro ele está dizendo, se ele está dizendo que tem verdadeiro adorador, é porque tem falso, irmão.
Ou você acha que tem gente que muitas vezes chega aqui e canta só da boca para fora, mas o coração está longe de Jesus, está longe da palavra. Canta com a boca, mas o coração está longe. Aí ele diz: o Pai procura verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade. Ele diz: e o Pai procura os que o adorem. Há uma procura de Deus. Ele quis usar essa expressão, como que Deus ele fica observando, como está escrito na palavra de Deus. Também o salmista, também o livro de Provérbios vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Imagina agora Deus lá no céu olhando aqui, vamos se referir apenas ao barro, olhando aqui para o barro vermelho, dizendo: estou procurando os verdadeiros, estou olhando para encontrar verdadeiro, porque eu procuro verdadeiro. Ele olha do céu à terra e procura os verdadeiros. Então, irmãos, esses são alguns dos atributos comunicáveis de Deus, que Deus tem, mas que compartilhou conosco. Mas aí vem os atributos incomunicáveis, que são exclusivos dele. Ele não deu a ninguém, só Deus tem. Dentre eles, a aceidade. O que é isso? Aceidade, numa tradução mais simples, popular, para vocês entenderem, é que ele existe desde o princípio e que ele não foi criado por ninguém. Não houve ninguém antes de Deus, nem haverá ninguém depois de Deus. Por isso que o hino também foi cantado aqui, que ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio e estará no fim de todas as coisas. Antes de Deus não existia ninguém. Ele não foi criado por ninguém. Ele existe por toda eternidade. A ceidade. Somente Deus tem essa característica. Outra característica de Deus: eternidade. Exclusiva. Nós ainda não temos a eternidade. Nós temos a promessa da eternidade. A promessa da eternidade. A eternidade ainda não. Então é algo que só Deus no momento tem. E lógico, os anjos que habitam com ele. Infinitude é outro atributo de Deus. Ele não tem uma dimensão. Não podemos medir a dimensão de Deus, nem o seu pensamento. A Bíblia vai dizer que os seus pensamentos são mais altos que os nossos, que os seus caminhos são maiores do que os nossos. Há uma outra expressão na palavra de Deus que vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Ele é infinito. Tudo que é infinito é que não tem fim. Tudo que é finito é que tem um começo e um fim. Deus não. Ele não tem fim. Outra característica de Deus, podemos ver isso também na palavra de Deus: imutabilidade. O que é isso? Deus não muda. A palavra de Deus vai dizer: porque eu, o Senhor Jeová, não muda. Ô irmão, mas o homem muda, sim ou não? Dê poder a ele. Já diz um dito popular: quer conhecer uma pessoa, dê poder. Às vezes é um irmãozinho simples, fica na porta. Vou dar um exemplo da igreja. Fica na porta da igreja, não é, irmão? Fala com todo mundo. Mas se ele tiver poder, autoridade, dinheiro, muda. Eu conheço irmãos que mudaram tanto quando eles foram abençoados, seja financeiramente, seja também profissionalmente. Alguns que viraram encarregados, outros que começaram a ganhar muito dinheiro, e outros que viraram
vamos dizer assim, pastores, que até a paz do Senhor é diferente. Eu não sei se os irmãos já viram. Eu já vi irmão dar a paz do Senhor assim. Nada, nem mais a boca, né, irmão? Antes, amém, minha benção. Não era assim? Pai do Senhor, minha irmã. Aí hoje, a cena. Pronto. Eu conheço outros que quer que seja chamado pelo título. Se chamar de irmão, ele não gosta. Não é? Então as pessoas mudam. Conheço homens que mudaram por diversas razões. Por poder, autoridade, fama, dinheiro. Eu conheço uma pessoa que ninguém conhecia ele, um cantor. Quando o bichinho ficou conhecido, até para atender um telefone da gente hoje é difícil. A gente ligou bem, meu irmão, agenda, eu vou olhar na minha agenda, é assim agora. O Senhor não muda, ele é imutável, é uma característica de Deus. Dentre as mais conhecidas, soberania, ele é soberano. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. Quando ele diz não, é não, irmão. Pode chorar, pode espernear. A gente que é pai, às vezes, né? Não, bota para chorar, a gente, tá bom. Mas Deus, ele é soberano. Quando ele diz é não, é não. Também quando ele diz é sim, é sim. Quando ele diz assim, eu vou abrir a porta, ele abre ou não? Ele abre ou não, irmão? E quem fecha? Ninguém. Tem um hino de Cassiano que diz, a porta que ele abre, homem não pode fechar. Mas está escrito, Jesus disse, eis que eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir. Também tem porta, irmão, que quando Deus fecha, meu irmão, para abrir demora, viu? É só na vontade dele. Por quê? Porque ele é soberano. Soberano. Uma luta travada que você esteja enfrentando, às vezes Deus vai permitindo, você ora, chora, Deus, e ele permite. Por quê? Porque ele é soberano. Mas dentro da soberania de Deus, irmãos, tem os propósitos. Tem propósitos de Deus. Aí vem as três mais conhecidas. A onisciência. O que é onisciência, irmãos? Quem sabe? Pode falar, irmão, já estou encerrando. São as três mais conhecidas. A onisciência é o quê? Disseram aqui? Sabe de todas as coisas. Você esconde de mim. Você esconde do presbítero. Você engana seu marido, sua esposa, seu filho. Mas a Deus, você não engana. Ele sabe. E a gente vai ler no próprio Salmo aqui, ele vai descrever, porque aqui ele sabe. Eu vou dizer aos irmãos, está aqui no texto. A onisciência, isso eu estou falando mais no popular, viu, irmão? Eu não estou indo lá para grego, para hebraico, para etimologia, senão é muito conteúdo. Eu estou indo bem no popular para vocês entenderem melhor. E as duas que lemos no Salmo 139, a onipresença e a onipotência. O que é onipresença, irmãos? Está em todo lugar. Você pode se dividir em dois. Eu lembro que estava na congregação, antes da gente sair, a gente tinha 3 atividades para fazer. Aí eu comecei o culto ao ar livre, cantei o hino da harpa, quando o dirigente chegou, eu passei para ele. Aí peguei o carro, fui lá para Mussumbu, para um trabalho de escola animada lá, a gente fez o trabalho da escola, voltei para encerrar o culto, encerramos o culto ao ar livre.
Quando terminou o culto, ali, fui para uma visita de uma família não crente que pediu tudo no mesmo dia. Aí eu disse assim, irmão, onipresente, só Deus. Não dá para fazer tudo. Então, onipresença, está presente em todo lugar. É tanto que o salmista aqui, ele vai dizer, se eu for para o céu, ele está. Se eu for para o céu, o abismo, para as profundezas, ele está. Se eu for lá para as extremidades do mar, lá no cantinho do mar, ele está. Não tem como fugir da presença. Aonde você for, Deus está. Aí eu pergunto, o diabo é onipresente? Sim ou não? Tem certeza? Os irmãos têm certeza disso? Não, irmão, ele não é. Ele não está em todo canto. Ele até tem demônios, potestades em vários lugares, mas ele não. Só Deus. Ele não dividiu isso com ninguém. Onipotência é que ele é todo poderoso. Todo poder é dele. O que foi que Jesus disse? É me dado todo aonde? Ele quis dizer, não há lugar em que eu não tenha todo o poder. É dele. Aí eu pergunto, o diabo é todo poderoso? Não. Ele é poderoso, também não brinque. Ele tem poder. Mas todo o poder é dele e de mais ninguém. Então, amados, finalizando acerca dessa introdução dos atributos de Deus, os que ele se comunica, o que ele compartilhou conosco e aqueles que são únicos e exclusivos de Deus. Vemos agora o salmista dizer, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Ô irmão, o que é sondar? Quem sabe? O que é sondar? Vamos lá. A irmã, eu chamo de irmã Jane. Irmã Jane trabalha ali na clínica. Lá tem um exame chamado endoscopia. Lá tem, né, irmã Jane? Endoscopia? No memorial, não é? Pronto, irmã Jane trabalha ali da área do hospital, ela conhece, melhor do que eu. Tem um exame lá chamado endoscopia. Eu já fui várias vezes com a minha mãe, já fui com a minha esposa, com a Elice. E é um exame, irmão, que ele pega uma sonda, você adormece, né? Toma medicação, os irmãos sabem como é. Pega uma sonda, insere em você, para ir lá dentro, para ver o que é que tem dentro. Porque do lado de fora, ele não vê. E o que é sondar, irmãos? É olhar, é como se Deus pegasse a gente e fizesse assim, ó, pelo avesso. Vou avessar, tá pelo avesso, para ver o que tem dentro. A sonda, ela vai em áreas e locais de difícil acesso, para revelar e mostrar o que dificilmente a gente veria de outra forma. Então, sondar é examinar com a sonda detalhadamente, olhar a gente pelo avesso, observar áreas que a gente não conseguiria ver. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Dizendo, Senhor, tu consegue olhar nas áreas da minha vida que nem mesmo eu consigo ver. Tu vê, tu vai, tu entra, tu enxerga nas regiões da minha vida que ninguém consegue ver. Você está aqui nesta noite, mas a palavra de Deus está te dizendo que Ele vê você como ninguém consegue te ver. Glória a Deus. Ele vê. Aí ele diz, tu me sonda e me conhece. A partir do momento que Deus te examina, Ele começa a conhecer tudo.
Tudo. Ô irmão, de fora, a gente não consegue identificar como é que uma pessoa está. Quantas pessoas eu já vi, conheci, que na minha frente chegou, me deu um abraço, me deu um sorriso, sorriu comigo, brincou, a gente comeu, foi embora para casa e no outro dia eu tive a notícia, se matou. Aí eu, meu Deus, mas estava tão bem ontem. Era só aparência. Por dentro só Deus sabia como ela estava. E eu vim nesta noite, quando eu sentei e dobrei o joelho, foi o que Deus disse ao meu coração: eu sei como você está aí neste banco, nesta noite. Tua família não entende, às vezes alguém na igreja não entende, os teus amigos não compreendem, mas Deus está te dizendo: eu te vejo. Delergue omanaia súbria. Eu olho para o teu coração. Eu tenho visto quando tu chora, eu tenho visto quando tu disseste assim: eu vou parar, eu vou desistir. A luta é grande, dói muito, mas Deus está te dizendo: eu conheço você por dentro. Eu sei como é a tua luta. Eu sei como é as tuas fragilidades. Eu sei qual é a tua fraqueza. Eu conheço. Eu sei aquilo que te deixa para baixo. Eu sei aquilo que te joga no chão. Eu sei aquilo que chega e diz assim, para você desistir de tudo. Mas eu nesta noite estou te dizendo: eu também conheço como reanimar o teu coração. Seja reanimado nesta noite. Seja reavivado nesta noite pela palavra do Deus que te conhece. Ele conhece você. Abram aí, irmão, primeiro livro de Samuel, já vamos encerrar. (16 e 7). Quem achou pode ler rapidamente. Quem diz amém, irmão? Amém. Deus vê. Às vezes alguém olha para alguém só o exterior, só a aparência. Às vezes alguém olha e diz assim: esse dá para o negócio, esse tem condição. Mas eu já disse aos irmãos no início, e a palavra de Deus agora nos mostra, que muitas vezes o coração está distante dos propósitos de Deus. Aos olhos humanos, inclusive do próprio profeta, porque aquela escolha humana não foi de qualquer pessoa, não, foi do próprio profeta. A Bíblia diz que quando Jessé traz os filhos, que ele vê o primeiro, ele vê Eliabe, estatura, presença. O que foi que ele disse? Certamente está diante de mim o ungido do Senhor. O homem viu a aparência, mas somente Deus conhecia o coração. Então, só Deus nos conhece. Aí ele diz: de longe entendes o meu, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Ele aqui está se referindo a si próprio. E diz: e de longe entende o meu pensamento. Eu quero te dizer que Deus conhece você como está nessa noite e entende tudo o que você está passando.
Eu quero te dizer pela palavra de Deus, que o Deus que te conhece é o Deus que fará uma reviravolta na tua vida. Um dia Davi estava no pasto cuidando de ovelha. No outro, ele estava recebendo a unção de rei de Israel. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém. Que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando, que possamos compreender que Deus é um Deus todo-poderoso. E dentro do que lemos aqui, para não irmos mais adiante devido ao horário, dentro da sua onisciência, dentro da sua qualidade, atributo exclusivo de conhecer, Ele é aquele que te conhece nessa noite. Volta para tua casa em paz, porque Ele conhece você e trabalha em teu favor nesta noite.